Do evento, estamos aí. Obrigado aí porque é inscrito do canal, tá? Eu fico muito feliz. Tem que se inscrever mesmo para eu ser rico e dominar o mundo. Então eu fico muito grato. Vamos aí. Eu dei boa tarde tudo e não me apresentei, né? Eu sou Franklin, eu sou sócio proprietário da Wise Lab Software, limitada aqui em São Paulo, tá? A gente presta serviços de desenvolvimento de softwares, assim como configuração de infraestrutura, auto-scaling, etc. Então, a gente trabalha aqui basicamente com desenvolvimento de sistemas, infraestrutura corporativa. Boa tarde, queria mais uma vez agradeço pela presença, pelo esse esforço todo que a gente fez e ver vocês aqui é muito gratificante. Obrigada. Pronto. Eu sou a Maria Eduarda, eu serei mediadora junto com o Felipe. Esse é o nosso projeto social da ERP Maria Cavalcante Costa. Atualmente sou designer gráfico e é um prazer estar aqui. Meu nome é Felipe, eu também faço parte desse projeto social. A gente está concluindo o ensino médio com esse projeto social, né? E a gente, com muito carinho e muita dedicação, trouxe esse projeto para vocês. A gente foi atrás, correu atrás, trouxe os convidados e eu só espero que vocês aproveitem esse momento. E é isso. E vamos para a oficina. Oficina não, mesa redonda, perdão. Agora, pessoal, a gente vai dar início, né? Se vocês querem fazer uma pergunta logo de início, porque o nosso tema é sobre o mercado de trabalho para os profissionais da TI. Então, quem quiser fazer alguma pergunta relacionada ao tema, vocês perguntam pelo chat e aí a gente vai fazendo as colocações aqui durante a roda de conversa. A mesa redonda, no caso. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta? Eu posso fazer uma pequena introdução sobre esse assunto? Enquanto... Claro. E aí, após essa introdução, a gente começa as perguntas, porque vamos abrir o debate, porque essa questão, esse assunto sobre o mercado de trabalho de TI, ele dá para a gente desdobrar bastante ele, por quê? Porque a tecnologia é um dos poucos mercados em que tem muitas vertentes. Tá? Então, você tem redes, você tem banco de dados, você tem desenvolvedores de software, você tem designers, você tem web designers, você tem agora o DevOps, tá? Então, existem muitas vertentes. É quase como uma engenharia, uma medicina, que depois, quando você entra em engenharia, você começa lá com aquelas matérias básicas, etc. Lá para o meio do curso em diante, você vai escolher se você vai ser engenheiro elétrico, se você vai ser engenheiro aeronáutico, etc. Tá? Então, informática tem muitas vertentes. E essas vertentes, às vezes, acaba atrapalhando um pouco, bagunçando um pouquinho a cabeça das pessoas que estão novas para entrar no mercado de trabalho. Tá? Começa sempre uma dúvida do tipo, eu gosto de computador. Aí quando o cara começa a estudar sobre computação, ele começa a ver redes, software, o que é isso? Meu computador não está entrando na internet. Aí ele começa a resolver um problema de rede e toma gosto por aquilo. Aí depois ele começa a programar alguma coisa e toma gosto por aquilo. E no final das contas ele pergunta, cara, mas qual dessas vertentes eu quero seguir? Tá? Além disso, agora eu vou falar um pouco sobre a situação real aqui. Eu sou aqui de São Paulo, tá? Eu estou aqui em São Paulo, a gente presta serviço para várias empresas aqui. E a gente, aqui em São Paulo, a gente tem o seguinte problema. Existem muitas vagas, existem muitos profissionais, mas existem poucos profissionais que se encaixam nas vagas. Tá? Então, tem muita vaga de emprego aberta e a gente não consegue achar profissional para cumprir uma determinada vaga. E o grande problema é essa bagunça que a informática faz na cabeça das pessoas. Então, quando você precisa de uma vaga de programador, por exemplo, a gente encontra aqui bastante, eu tenho clientes que estão procurando desenvolvedores Java Senior. Quando acham um desenvolvedor Java Senior,
e aí o cara fala assim, olha, faça a instalação dessa aplicação que você mesmo fez no servidor tal. O cara já não sabe fazer. Então, o cara ele é um ótimo desenvolvedor Java, mas não sabe nada de infraestrutura. Ou a gente pega um cara que é ótimo de infraestrutura, mas tem dúvidas pequenas, dúvidas às vezes basais de como fazer um deploy de uma aplicação, seja Java, seja .NET. Então, o que a gente enxerga no mercado de trabalho aqui em São Paulo hoje é isso. Tem muita vaga, tem muita gente, mas muita gente com conteúdo específico demais, sabe? Tanto que o mercado de trabalho inventou um novo nome para isso, que é o DevOps. Não sei se vocês já ouviram falar dessa nomenclatura. O que é o DevOps? DevOps, na verdade, é um cara polivalente que ele é capaz de desenvolver e fazer deploy da aplicação dele e ter uma noção, nem que seja básica, sobre a infraestrutura. Para, a partir daí, você consegue alocar uma equipe só para a infraestrutura que vai cuidar da sustentação disso, né? Então, feita essa minha introdução, gostaria de colocar esse assunto na mesa, do tipo, o que vocês... Tem alguém aí que gosta mais de programação, alguém que gosta mais de design, o que vocês esperam? E eu estou aqui para responder as perguntas dentro da minha vivência, experiência, né, nada acadêmica em cima de mercado de trabalho. Quando a gente fala de mercado, a gente deixa a parte acadêmica um pouco de lado, né? E aí eu estou aqui exatamente para vocês, para contribuir com um pouco da minha experiência, com um pouco da minha vivência no mercado, para vocês que estão começando e estão entrando nesse mercado agora. Aqui no Rio de Janeiro, eu vejo uma coisa parecida com o que você está falando. É bem claro que no Rio de Janeiro tem uma quantidade de vagas grande, mas não tem gente para preencher. Um dos motivos é esse, do cara ser muito especializado em alguma coisa, mas o maior motivo que eu vejo aqui no Rio é o pessoal é muito focado em Wikipédia. O cara conhece um pouquinho de cada coisa e no final não sabe nada. Aí você chama ele para uma vaga de emprego, o cara não consegue desenvolver. Também. São os dois extremos, né? É bem visível que você tenta chamar as pessoas e o cara não tem conhecimento nenhum. E quando você pede para ele ter um conhecimento mais específico, ele reclama. Porque ele conhece muito do Wikipédia, ele sabe muito o comecinho das coisas, mas ele não consegue desenvolver depois do básico. Aprofundar, né? Isso é bem real aqui no Rio. Não sei a visão dos outros estados de vocês, né? Mas eu vejo que o de São Paulo é parecido. E a gente é legal isso que ele acabou de falar, porque a gente expôs dois pontos de vista que são dois extremos. O extremo que eu tenho aqui é que eu tenho muita gente especializada, mas se o passo vai um pouquinho para o lado, eu tenho que contratar outra pessoa, porque o cara é focado demais. Já no Rio, parece que você tem um outro problema, que é gente muito superficial. Exatamente. Muito. O pessoal conhece um pouquinho de Java, um pouquinho de PHP, um pouquinho de HTML, um pouquinho de montagem e no fundo não sabe nada. Não sabe nada. Acaba tendo dificuldade de contratar por causa disso. É bem real. Essa sua situação em São Paulo é mais difícil de ver aqui no Rio. Pelo menos eu não vejo muito, não. O pessoal reclama muito aqui que as vagas cobram muito. E precisa saber muito. E quando você vai ver, é conteúdo que o cara tem na faculdade. Só que eles não têm tanto interesse, assim, em determinados conteúdos. Acaba dificultando de arrumar vaga. É que existe uma armadilha aí informática que você só consegue verificar isso depois que você contrata, né? Porque é óbvio que o cara que está lá do RH também não vai ser um mestre de computação que vai perguntar tudo pro cara. Então, uma coisa que, assim, eu não gosto quando eu vejo. Sabe quando você pega um determinado programador, o cara é sênior, top, assim, estava no mercado, currículo excepcional. E aí você fala assim para ele, olha, para você conseguir fazer o setup desse ambiente, você vai precisar de um IntelliJ IDEA. Ao invés dele instalar o IntelliJ IDEA, ele pega a máquina dele, coloca debaixo do braço e vai no suporte, no helpdesk, para pedir para instalar. Geralmente eu olho isso, quando eu vejo isso, eu fico bem irritado, porque assim, informática, você tem que se especializar, mas existem certas coisas que você tem que saber. E um exemplo legal disso é o próprio canal do Hardware Redes Brasil. Lá dentro, você vê vários vídeos, desde sobre como formatar um micro, manutenção de hardware, tá? E isso não é porque, já que você é programador, você não precisa saber. Você precisa. Se você toca guitarra, você precisa aprender a afinar o seu instrumento. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. O que acontece aqui no Rio, eu vou dizer o que aconteceu comigo. Eu trabalhava no serviço, trabalho até hoje.
e tinha uma professora que ela ia dar aula de AutoCAD. E ela simplesmente não sabia instalar o AutoCAD na máquina. Ela simplesmente falou, você pode instalar? Não sei. Eu só sei usar a ferramenta. E não é mentira, é verdade. E eu tinha que instalar todos os computadores com AutoCAD e configurar porque a pessoa que era professora não sabia instalar. Simples assim. Bom, é bem real. Se ela não sabe instalar o AutoCAD para usar, eu tenho pena do motor do carro dela, porque ela só dirige e não põe óleo, né? Exatamente, cara. E eu fico abismado porque a pessoa se acha certa. Não, mas isso aí não é meu trabalho. Eu só sei usar a ferramenta. Ainda discute com você se você falar. Isso acontece bastante. Bom, obviamente, gente. Aonde a gente está chegando aqui com essa discussão é exatamente para vocês que estão começando não cometerem esses erros. Que são erros comuns e eu te digo por quê. Quando a gente se apaixona por uma determinada coisa, uma tecnologia que seja, tipo, comecei a aprender Java. Nossa, você pega um livro de Java Core de 600 páginas lá, né, e fica só naquilo. Primeira coisa que seria legal, todo mundo ter disciplina no que está fazendo. Eu não estou falando que não é para ter disciplina. Então, você pega uma determinada matéria, estude bastante ela, ok. Mas não se esqueça no universo inteiro que tem antes para você chegar nele. Tá? Eu estou falando bastante de Java porque grande parte dos nossos projetos são Java. Pelo menos projetos mais expressivos no mercado financeiro, fiscal e tributário, Java. Tá? Eu já vi gente aqui que eu mandei um jar, jar é um arquivo de Java. É um programinha ou uma biblioteca. E eu pedi para o cara executar, o cara era um programador. Tá? Se dizia, pelo menos. Mandei ele executar ou colocar a biblioteca dentro do projeto dele. Ele me mandou uma screenshot do WinRAR, que ele clicou duas vezes no jar e abriu como se fosse um zip. E falou assim, cara, não está abrindo. Quando eu dou 2 cliques, esse jar não executa. Então, existe aí, assim, a informática ela é muito cheia de coisas. Eu costumo dizer que, assim, isso só existe em informática. Se você pegar um eletricista, ele tem a caixa de ferramenta dele. E essa caixa de ferramenta tem lá um alicate, tem lá um martelo, tá? Tem lá uma chave de fenda. Quando ele vai utilizar, quando ele vê que tem um parafuso para ele apertar, ele usa a chave de fenda. Quando tem um prego, ele usa martelo. Em informática, tem muita gente também que só aprende uma coisa, e ele só aprende a usar martelo e tudo para ele tem cara de prego. Às vezes, a gente chega com um projeto, tipo, olha, cara, tem um site institucional aqui para fazer. Site institucional, o cara vai falar assim, não, vamos fazer com Java EE. Site institucional, use PHP. É fácil, é rápido. Tá? Eu tenho uma aplicação aqui que é um intranet e tal, que vai ter, sei lá, um post do meu departamento de RH, só um blog. Pode usar o Ruby on Rails, Node.js, não tem problema. Mas tem gente não. Aqui eu tenho um problema muito sério, que o cara entra porque ele sabe de Node.js, ele quer reescrever minha empresa inteira e pôr Node. Se o cara gosta de .NET, ele quer me reescrever minha empresa inteira e pôr .NET. Se o cara gosta de Java, ele quer pegar os outros projetos que não são Java e colocar Java também. Entendeu? É difícil. Uma das coisas mais importantes que você tem na área de informática é a visão. Você tem que ter visão. O que está acontecendo? Quantas pessoas você já pediu um amiguinho para ver seu computador que estava lento, e o cara, ao invés de fazer um troubleshooting, saber o que deve ser feito, por que o computador está lento, ele já vem com o CDzinho para formatar na mão. Você já fica até com medo desse cara. Tipo assim, não fiz backup. Tem muita gente que tem solução pronta. Assim, não caiam nessa armadilha. A informática é apaixonante. Mas o universo dela também é apaixonante. Não só ser focado demais, ou também não pode ser superficial demais. Só para complementar, alguém perguntou aqui no chat assim, Cássio perguntou assim, é melhor ser especialista ou generalista? É melhor você ser especialista, mas você é obrigado a conhecer um pouco de tudo. Você sempre vai ser melhor se você for especialista em uma área e você conhecer tudo de todas as áreas. Não tem como você ser um dev se você não sabe quanto de CPU que o seu programa vai usar, qual é o hardware que precisa, como aproveitar melhor do hardware, não tem como. Então você é obrigado a ser especialista em uma determinada área, tanto faz ela qual seja, e saber as outras. Não tem como eu ser um cara bom de segurança programando se eu não souber como é que funciona a rede, se eu não entender de protocolo. Então eu tenho que realmente
não é ser generalista. Se você for generalista de tudo, você não vai ser bom em nada. Mas você tem que se especializar e conhecer pelo menos o básico em todas as outras áreas. Você vai ser sempre um profissional muito melhor se você fizer desse jeito. Você pode ser cardiologista, mas saber reconhecer uma febre, você tem que saber. Tem um outro aqui, o Gutierre Alexandrino. Eu não estava vendo o chat, perdão, gente. Eu abri agora a janela do chat. Gutierre Alexandrino falou que não dá muito valor para Java, não, mas estuda. Cara, tudo tem o porquê de existir, tá? Tudo tem o porquê de existir. Não existe bala de prata. Então, assim, embora você não goste de Java, embora você pode não gostar de C, não gostar de PHP, não gostar de Node, mas lembre-se do martelo e do parafuso, tá? Martelo, o parafuso e a chave de fenda e o prego. Cara, assim, tudo tem uma razão de ser. Foi uma excelente introdução. Os senhores fizeram excelentes colocações. Foi muito boa a parte em que vocês falaram sobre você tem que ser um generalista ou um especialista. Claro, você tem que aprender o básico de tudo, mas é bom você se especializar em uma determinada área. Eu gostei muito dessa colocação e eu acho que vai ser muito útil para o pessoal que está começando. Porque o mercado de trabalho hoje em dia ele é vasto, vasto, vasto. E essas orientações, elas valem ouro. De verdade. E eu vou partir para as perguntas do chat. Tem mais uma, eu sei que vocês já leram algumas, mas a primeira pergunta foi logo no comecinho. A pergunta da Thaisa, que ela perguntou para vocês se no início do trabalho de vocês, quando vocês iniciaram carreira, o trabalho de vocês era desvalorizado? Olha, eu acho que isso não é exclusividade da informática. Toda vez que a gente começa, quando a gente está começando em qualquer lugar, tanto que é um ponto comum nos filmes americanos, que é o estagiário é sempre cômico. Né? Vocês já repararam nisso. Qualquer filme americano, qualquer série americana, eles desenham o estagiário como o cara que só faz presepado. Então, no início, independente de ser tecnologia ou não, vocês vão sofrer essas barreiras. Tá? As pessoas não vão confiar no seu trabalho, não vão dar muita coisa para vocês fazerem, ou se vocês já começarem autônomos, vocês não vão conseguir cobrar muito no orçamento porque o cara não te dá muito valor. Isso acontece, mas não é exclusivo da informática. A gente passou por muita coisa, é difícil você provar o seu valor e depois conquistar seu lugar ao sol. Tá? Mas isso, infelizmente, é um problema humano de mercado, não tem a ver com a informática. O pessoal realmente, na verdade, eu diria que tem clientes que desvalorizam o Wise Labs até hoje, que a Wise Labs é uma empresa pequena. Então, até hoje, por exemplo, eu perco negócio porque a Stefanini ou a Accenture, que são duas empresas gigantescas aqui em São Paulo de desenvolvimento de software, por mais que eles cobrem mais caro que eu, eles fecham com eles. Tá? Então, eu acho que assim, a busca por um lugar ao sol sempre vai existir, vai acompanhar você para sempre. É uma coisa realmente para todas as áreas, porque eu comecei como designer em setembro. E mesmo depois de um tempo que eu realmente já estava mais avançada, tinha gente que só de olhar para minha cara não confiava, só para eu ser nova. Então, também é pela pessoa. Exatamente. Às vezes dá vontade de a gente pintar a barba de branco, colocar uma peruca para poder fazer negócio. Não é isso. Então, isso da idade aconteceu comigo também quando eu comecei, porque eu comecei a dar aula com 16 anos e eu trabalho com informática desde os 12. Então, realmente, a idade era uma barreira bem grande para conseguir arrumar as coisas. E até hoje já teve mestrado que eu não consegui passar por causa da idade. Porque do coordenador da graduação chegar para mim, olhar e falar assim, você sabe pelo menos o que é um mestrado? Como se eu fosse um moleque, sabe? E a gente tem que tentar dar um jeito, não adianta não. Você tá novinho aí, tá sofrendo, mas se preocupa não que quem é velho sofre também. A diferença é saber como que você vai conseguir lidar com isso, como você vai conseguir trabalhar e mostra com o seu trabalho.
estuda mesmo, que quando você tiver com seu trabalho bom, de qualidade, você realmente vai ter como mostrar o seu potencial e poder mostrar para as pessoas que realmente não é a idade que faz diferença, não. É o seu conhecimento, é a sua capacidade. Isso aí é bem importante. Ótimo, ótimo. Eu vou partir para outra pergunta que fizeram no chat. Assim, a gente que está começando, que está saindo agora do ensino médio, vendo a orientação de vocês sobre o assunto, vocês contando a experiência de vocês, de como foi no começo, assim, vai ajudar muita gente e vai clarear muito a nossa mente em relação ao começo. Talvez alguns criem expectativa a mais por causa disso, outros pode acontecer o contrário, mas esse momento está sendo muito, muito bom. As colocações de vocês, dos senhores, estão excelentes. Eu vou partir para a pergunta do Breno, aqui no chat, que ele perguntou assim: é normal a sua equipe perder um trabalho por conta de algumas pessoas que não sabem de uma determinada vertente? A pessoa perdeu o emprego porque não soube fazer uma determinada coisa. É isso? Eu pelo menos o que eu Tá, entendi vamos da lá. pergunta... Vamos lá. É assim. Existem coisas que são básicas. Eu vou voltar de novo no exemplo do cardiologista. O cara... É impossível uma pessoa que realmente sabe operar um coração não saber detectar uma febre. Então, assim, existe... Primeira coisa, tá? O mercado de informática ele é um pouco mais brutal, entre aspas, do que muitos outros mercados, porque não existe muito regulamento. Tá? Como, por exemplo, quando você faz medicina, você tem lá o seu CRM, o Conselho Regional de Medicina. Existem pessoas que lutam por você ali, então existe um órgão que fiscaliza os seus empregadores, etc. Tá? Que não é sindicato, eles se organizam. É uma profissão que se organiza. Quando você é engenheiro, mesma coisa. Em informática não tem. O que torna o mercado de informática muito mais brutal. Entre aspas, você tem patrões mais folgados. Tá? Mas vamos lá, respondendo a pergunta. Se o que você não sabe fazer, se o que você não soube de uma determinada vertente for muito básico, vamos falar aí de uma diferença entre você fazer uma universidade e você ter o seu ensino médio. Não é porque você está na universidade que você não vai fazer uma equação de primeiro grau, uma equação de segundo grau. Tá? Tem algumas coisas que você precisa fazer. Se essa coisa básica impactar no seu resultado final, sim. Já que é uma área que tem pouca regulamentação, você acaba perdendo um emprego, tá? Por todos esses motivos que eu acabei de falar. Foi uma coisa básica. Isso acontece, eu infelizmente cansei de ver. Tá? A área de informática tem muita rotatividade. Mas existem empresas boas de se trabalhar no Brasil em informática que não cometem essas gafes. Tá? Mas a maioria não. A maioria desse pessoal de informática... Porque assim, a informática é feita muito de sonhadores, de investidores sonhadores. Aqui na Wise Labs, quase todo dia eu encontro alguém que é o novo Mark Zuckerberg, que quer fazer o Facebook dele e já falou que se eu ajudar ele a fazer, eu vou ficar milionário. Tá? É cheio de gente assim. Tá? Então você acaba, às vezes, como os caras têm uma noção utópica do profissional de informática, nossa, esse gêniozinho vai resolver tudo para mim, você acaba, por não saber de uma coisa, acaba perdendo o emprego mesmo, ou tendo uma experiência ruim com o seu empregador. Isso acontece em informática porque é uma profissão que não é organizada, médicos, engenheiros, etc. Tá? Mas assim, para finalizar, a dica é o seguinte, né? Se você tem medo, se você tiver um dia receio de perder seu emprego, porque você não sabe de uma vertente, sendo que o seu trabalho principal é esse aqui, você está fazendo bem, o problema não é você, é seu patrão que é um escroto. Sim, a Thaisa falou aqui no chat que ouviu muitas vezes dizer que o cara da TI é aquele que trabalha embaixo da escada. Quando você pega o início da informática, as pessoas não tinham computador nas mesas,
como tinha um escritório lá que todo mundo trabalhava com computador. Geralmente o computador só existia, vamos falar lá no iniciozinho, tá? Quando começaram a ver os mainframes no Brasil, anos 80. Você tinha só o CPD, que é onde ficavam os servidores, aquela sala toda fechada. Você tinha algumas pessoas que trabalhavam com computador. Isso antes da popularização do computador, que eu tô falando, tá, gente? Quando o computador chegou. E trouxe esse mito junto, porque o pessoal que trabalhava com TI na época ficava numa salinha. Tá? Hoje não, hoje todo mundo, a recepção de um hotel precisa de um computador. Então a informática, ela tem várias vertentes, agora com o advento dos aplicativos mobile. Tipo, não existe mais isso. O cara da tecnologia, o cara que está lá no porão escuro. Não, aí eu volto de novo naquela. Se a sua vaga é para trabalhar no porão escuro, sai que seu patrão não presta. Só uma pergunta com relação a emprego e etc. Foi dito que os estagiários, né, muitas das vezes o empregador não tem tanta confiança. Mas e se acontecer o contrário? Se eu não tiver tanta confiança, porque eu digo por mim, às vezes eu tenho muito receio de entrar em um emprego, eu acho, será que eu sou capaz de fazer o que ele demanda, mesmo sendo da minha área ou algo do tipo? Eu sempre tenho esse receio, entendeu? Olha, é assim, se te serve de consolo, receio todo mundo tem. Tá? Isso é humano. Não tem nada a ver com você ser ou cara de TI ou não é. O fato de você ter receio, quando você está fazendo, se você é autônomo, está fazendo um orçamento para alguém e tem medo daquele projeto não dar certo, isso é normal. Isso é humano. É por isso que existe até, quando você faz um curso de gerenciamento de projetos, PMO, etc., faz parte da matéria o gerenciamento de risco. Então, o que eu te digo é o seguinte, cara, não existe nenhum médico que abre um paciente tranquilo. O cara está abrindo um cara. Tá? Ele sabe que pode acontecer muita coisa. Então, a confiança, ela vem da experiência. E quando você não tem muita confiança, você tem que medir se vale a pena você mergulhar. Porque, de repente, é uma oportunidade da sua vida. Então, é mais uma coisa que não tem a ver só com tecnologia. Tá? Então, assim, mesmo mecânicos têm medo, quando chega um Audi para eles mexerem, ele tem medo de mexer. Porque eles sabem que, cara, se eu fizer alguma merda nesse carro, o dono vai me processar. O cara tem um Audi. Esse medo é normal. Esse medo é normal. O que você não pode fazer é deixar esse medo te consumir para você perder a oportunidade. Então, assim, você está começando. Alguém pede para você um sistema ERP com Supply Chain Management. O seu medo falou a verdade. Eu não vou fazer. Eu não consigo fazer. Se o cara quer fazer um sistema desse, ele vai precisar de mais 3, 4 pessoas para trabalhar. Isso não tem problema, isso é realismo. Você não consegue fazer. Agora o cara chega para você e fala assim, eu preciso de um site que tenha só um determinado upload, algumas coisinhas aqui. Aí você tem um medo só porque você ainda não fez aquele job. É a primeira vez que você vai fazer aquele job. Mas dá uma lida, dá uma pesquisada, é possível se aprofundar, é possível fazer, é possível se arriscar. Então se arrisque. Então existe uma diferença entre o se arriscar e o suicídio. Tem cara que pede projetos malucos. Malucos. Eu já vi no Workana, o Workana é um site de freelancer. O cara pedir lá, gostaria de um desenvolvedor para criar um e-commerce inteiro. Aí tava lá no cantinho assim, budget, o orçamento que ele tinha, R$1.600. Tá? Então, assim, lógico que ele não vai conseguir criar um e-commerce com R$1.600. Ele vai precisar de uma equipe para isso. Até para você criar um e-commerce na internet, você tem que ter emissão de nota fiscal, cálculo de tributos. Tá? Então, o medo, ele faz parte. O medo é bom. Se você não tivesse medo, a gente viveria muito menos. O medo é bom, o medo é legal e todo mundo tem. Receio todo mundo tem. Então, só tome cuidado para esse receio não ser forte demais, essa falta de confiança. Tipo, não vou pegar, não sei, não vou fazer, Deus, o que eu faço? Para com isso. Tá? Mas também, não seja suicida. Aceite projetos gigantes, porque vai conseguir fazer sozinho. É uma questão de bom senso que você naturalmente vai ter com a sua experiência. Sim, o Gutierre fez uma pergunta aqui pro Alfredo. Tô vendo. Tá conseguindo ver? Tô conseguindo. Grandona aqui a pergunta. A Bíblia.
Deixa eu ver, ele perguntou aqui, gente, com relação ao mercado de hardware, que é muito amplo e o pessoal é muito mentiroso, verdade. Muita gente fala um monte de mentira, um monte de caô, inventa um monte de história. Eu já ouvi desde gente que troca HD porque está com vírus, até gente que troca memória porque está com vírus também. O cara não consegue identificar falhas no computador, isso é normal. Você vai numa loja que o cara trabalha com informática, a única forma dele identificar defeitos de hardware é trocando as peças. Então ele vai lá, troca a fonte, não funcionou, troca o processador, não funcionou, troca a memória, até ele trocar um e funcionar. O cara não tem a menor noção, e isso não sei nos outros estados. Mas aqui no Rio de Janeiro é geral. Sim, a maioria, os caras não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Eles assistem meia dúzia de videozinho e acham que é Jesus da informática e falam um monte de besteira e as pessoas acabam acreditando. E, inclusive eu estou dando aula na faculdade agora, que nesse período entraram 3 meninas na faculdade porque elas falam assim, professor, a gente está aqui porque a gente cansou de ser enrolado por técnico informática mentiroso. E eu queria aprender mais para não ser mais enganada. E é esse o nível que a gente encontra hoje atualmente aqui no meu estado. E também com a dificuldade que as pessoas elas têm atualmente, né, de forma geral, elas têm uma dificuldade muito grande de procurar a verdade pelas coisas. Então o cara vê alguém falando na internet que funciona, a pessoa não tem o trabalho de tentar estudar. Isso é um déficit muito grande que a gente tem, que seria obrigatório. Você viu alguma parada? Não estou dizendo para você acreditar em mim. Eu até falo para os alunos, não acredita em mim. Ouve o que eu estou falando, discorda e vai provar se o teu ponto é verdadeiro. Se o teu ponto for verdadeiro e o meu for errado, eu falo, estou errado. E é muito por isso que a gente se baseia em teste. O cara fala para mim, isso não funciona. Funciona assim, eu acabei de testar, eu vou e mostro pro cara. Funciona assim, ó, tá aqui, ó, eu testei. Então você pode fazer a mesma coisa em casa e ver se eu tô certo ou se eu tô errado. Ou se você tá certo e eu tô errado. Então realmente é difícil de trabalhar, porque tem coisas que estão entranhadas na cabeça das pessoas. Do mesmo jeito que a borrachinha lá, que o cara fala que passar a borracha na memória RAM é uma excelente ideia, só que o cara não sabe que tem verniz, ele não sabe que a borracha vai tirar o verniz, ele não sabe que isso pode gerar oxidação, mas na cabeça do cara ele aprendeu desde criancinha que passar borracha em componente eletrônico é certo. E é difícil, às vezes, de tirar isso da cabeça das pessoas. Infelizmente. Cara, e o pior é que realmente isso acontece muito, muito. Até o Gutierrez falou aqui que, por exemplo, na cidade onde a gente mora, que é aqui em Quixadá, aqui no Ceará, acontece muito isso de a pessoa desacreditar de você pelo fato de você tentar conscientizar e a pessoa não acreditar em você. Acontece muito isso. E o Breno fez uma colocação muito interessante sobre isso, que por falta de informação é muito mais fácil aceitar do que questionar. Aí eu vou partir para a próxima pergunta, que tem muita pergunta, eu tenho medo até de pular alguma pergunta, a pessoa ficar com raiva de mim, mas tamo aí. A Lorena, ela perguntou se vocês conhecem muitas mulheres que trabalham com a TI. Rapaz, eu vou te dizer que tem uma chuva de mulher agora que eu não sei de onde vem. Eu dou aula num preparatório militar que as turmas tem sempre mais mulher do que homem. Não sei de onde está aparecendo. E no meu Instagram tem um monte de mulher que começou a me seguir do nada nos últimos 6 meses. O público aumentou muito. Pelo menos assim, eu vejo de forma geral, pelo conteúdo, pelo pessoal, mas eu estou falando pela minha experiência, que eu posso provar com dados. O público do meu canal e do meu Instagram aumentou em torno de 20% o público feminino. É muita mulher que realmente, eu não sei se elas começaram a se interessar pela área de informática, não sei se perdeu o medo, ou não sei se alguém me divulgou em algum lugar que tem muita mulher da área de informática. Mas realmente cresceu em torno de 20% o público, e eu estou vendo bastante na faculdade. Na faculdade, normalmente a gente não vê muita menina, e está tendo bastante agora. Eu acho bem legal que as mulheres estão se interessando pela área dos nerdzinhos, né, cara? Isso é maneiro pra caramba. Eu também noto a mesma coisa. Teve um crescimento muito grande aqui de mulheres na área, tá? Inclusive, a diretoria de TI dos meus 2 maiores clientes são mulheres. Tá? Então teve realmente, acho que é legal pra caramba, elas estão se interessando e tá aumentando. Porque cá entre nós era um inferno. Quando eu fiz faculdade, só tinha homem. E é uma droga. Tá melhorando aos poucos. No ensino médio foi 31 homens e 11 mulheres. Tá melhorando aos poucos. Nossa, aqui
a gente foi numa faculdade, acho que foi o ENIAC, que eu fui fazer um curso de extensão lá. Metade. Não é coisa de 20%, que nem ele falou, não. Metade mesmo. Tipo, tinha 20 homens e 20 mulheres, sabe? Tá aumentando muito o mercado de TI para a mulherada aqui em São Paulo. Pergunta da Thais Lange. Vocês podem falar um pouco sobre esse processo de aprender de tudo um pouco além da especialidade? Porque imagino que essa exigência pode assustar quem está começando agora no mercado. Em educação, a gente fala um pouco sobre aprender a aprender acima de tudo. Isso se encaixa para vocês? Olha, é assim. É que, como eu disse, como a informática ela tem pouco regulamento, né? As pessoas tiveram acesso não muito natural com a informática. O computador ele chegou, teve um boom de computação, né? Todo mundo foi lá, comprou numa loja, parcelou, tal. Do nada, o computador virou como se fosse uma televisão, um micro-ondas que está presente na casa de todo mundo. Então, o início do contato com o computador, ele é muito mais autodidata. Porque você tem em casa, você começa a mexer, você se apaixona por ele. Então, quando você começa quando você vê que começa a gostar de informática, você já se enveredou para algum lugar, tá? Então, você tem uma tendência natural de continuar naquele lugar e ir embora sem aprender muito o que está do outro lado. Você pode notar que isso é uma das peculiaridades da informática. Em qualquer outra profissão, quando você entra no Senai, antes de começar a fazer o curso de mecânica, você vai ver física. Tá? Quando você entra numa escola de informática, você vai ver lá o básico, que é sistemas operacionais, etc., mas você já tinha computador em casa. Você já se apaixonou por uma coisa. Então, o fato de você ter a base generalista, ela não é tanto como uma obrigação, é mais como prestar atenção no que você faz no seu dia a dia. Mexo com o AutoCAD. Já instalou ele? Eu programo em PHP. Você já fez uma Apache com MySQL inteirinho? Sabe? Sem pegar um servidor na internet, ficar programando e mandando via FTP e ir dando F5 para saber se vai na sorte. Né? A curiosidade, como isso funciona no servidor? Eu consigo montar na minha máquina? Tem um vídeo do Hardware Redes Brasil que ensina a montar uma máquina virtual. Você colocou, por que eu programo, eu tenho meu Windows, eu trabalho só com o meu Windows, mas quando eu mando o software para o meu cliente, ele roda no Linux. O que é Linux? É um sistema operacional, você já instalou? Sabe, não deixa essas coisas, é muito mais natural. Quando a gente fala de ser generalista, é não deixar passar os meios. Não fica só na finalidade. Tá? Não, é justamente isso que o Franklin está falando, até porque quando eu dou aula de cabeamento, não tem como você entender cabeamento se você não entender física. Você tem que entender onda eletromagnética, você tem que entender tensão, corrente, resistência, para você entender a impedância do cabo. E são conceitos básicos do ensino médio que eu vejo muita gente falando assim, aprendi isso aqui no ensino médio e nunca vou usar na minha vida. Não é porque você não sabe usar ou porque você não precisa usar que é inútil. Não está sendo útil para você, mas para um monte de gente está sendo. Só basta saber se você sabe usar ou se você precisou de usar ainda. Então eu preciso, quando eu vou dar aula de cabeamento, eu tenho que explicar para o cara física, porque o cara nunca prestou atenção em física na vida, porque ele achou que era inútil. Aí quando eu preciso desse conhecimento para explicar o cabo, aí eu vou falar de ruído, eu vou falar de ruído branco, ruído térmico, vou falar de interferência, o cara não faz a menor ideia. Pergunta se vocês lembram o que é um átomo? Não, professor. Aí tem que ficar dando aula de química, explica para o cara o material, explicar isso, porque a coisa que era útil, era para ele ter visto, mas ele não viu. Aí eu falo pro cara assim, olha, você não pode passar o cabo de rede do lado da rede elétrica. Ele, por quê, professor? Não tem nada a ver, pô, é só fio igual. Pô, mas tem campo elétrico. Aí eu tenho que explicar a física pro cara. Aí você vai lá, explica a física pro cara. Então, realmente, é uma interdisciplinaridade que tá ali, só que as pessoas só vão perceber quando realmente precisar. E poderia ter aprendido antes, né, cara? Mas é difícil. A gente tenta ajudar, a gente vai dando as dicas assim, mas às vezes é difícil, é difícil. O Gutierrez mandou outra bíblia aqui e perguntou o seguinte. Franklin, como tu começou a programar? Quais projetos te tornaram notável no mercado? Como surgiu a Wise Labs? Já várias perguntas na mesma...
A resposta pode ser uma bíblia tão grande quanto a pergunta. Tá? Franklin, o senhor pode ir lendo a pergunta por aí. Então vamos lá. Ficar mais fácil pro senhor. Quando eu comecei a programar, meu primeiro computador, ele era um Pentium de 100 MHz. Já numa época que já existia o processador, ou seja, para a época ele já era velho, era um computador antigo. Meu pai comprou esse computador para mim, eu tinha por volta de 12 anos, já tinha o K6. Não era o K6-2, mas já tinha o K6, que era um processador muito melhor. Então, o meu computador já foi um computador usado. E esse computador só dava pau. Só parava de funcionar o tempo inteiro. Tanto que o HD dele só tinha 1 GB. Então, comecei a programar por necessidade própria, porque meu primeiro programa foi um disquetinho com um programinha em Quick Basic que colocava o Windows 98 de novo sem eu precisar fazer nada. Foi meu primeiro programa. Porque toda vez que eu ia usar o computador, dava um bad block e aí eu perdi o dia todo. Então, já chegava num momento em que eu deixava lá. Assim, a gente veio de origem humilde, então não tinha dinheiro para comprar um outro HD, sabe? Então, meu computador era basicamente uma memória que quando eu desligava, eu já deixava formatando de madrugada. Acordava no outro dia, eu tinha um computador zerado de novo. Até eu gravar alguma coisa que dava bad block e ferrava tudo de novo. Não tinha dinheiro para comprar HD. Então, foi com o computador antigo, que eu comecei a me interessar por computação, porque eu tinha problema com o computador, mas eu gostava de resolver os problemas dele. Então, chegou um momento que o meu computador servia para quê? Só para eu consertar ele e achava divertido. Então, foi aí que eu comecei a programar, comecei a me interessar por programação. E quando foi antes do ensino médio, acho que eu estava na oitava série, eu conheci uma moça chamada Desirê, que ela era professora da gente de informática na escola, e ela me levou, ela viu que eu sabia fazer umas coisinhas lá e tal, e ela me levou para o núcleo da educação, aqui de São Paulo, no núcleo regional de educação, para ajudar eles na sala de aula, virar tipo aluno monitor, ali no centro. Foi aí que eu comecei a minha carreira, comecei a mexer com algumas coisinhas pequenas em Delphi e tal, e com 15, 16 anos eu arrumei um emprego para trabalhar com o desenvolvimento de software Delphi. Na época era para ponto e acesso, sabe? Catraca de ponto e acesso. O cara passa, trava, se o crachá dele venceu, essas coisas. Tá? E aí, trabalhei durante muito tempo em desenvolvimento e consultoria. Aí, beleza, aí eu estava passando por várias consultorias. Você nota, agora é um depoimento mesmo, né? Você nota o seguinte, os caras estão te pagando lá R$25 por hora, R$30 por hora, que seja. Tá? For um estagiário. Mesmo sendo estagiário, para o cliente final, eles estão cobrando R$300 a sua hora. Tá? Então, começava uma coisa assim, cara, eu estou trabalhando numa empresa que vende uma coisa que eu jamais compraria. É uma empresa que, assim, são empresas que estão abusando do cliente. Os caras são acostumados a colocar dentro de um cliente uma equipe de 3, 4, 5 pessoas para levantar, por exemplo, a integração com a SAP, que um programador mesmo gasta um mês para terminar de fazer esse projeto inteiro. Os caras alocam 6, 7 meses. Fica enrolando, tomando café e cobrando hora do cliente. E nessa, eu trabalhei com o Alexandre Bolognese. A gente trabalhou durante muito tempo juntos em empresas. E a gente uma vez estava num café, eu cansei de trabalhar, cansei de vender coisas que eu não compraria, um produto que eu jamais ofereceria para o meu cliente. É aquele negócio que colocaram aqui no comentário, inclusive, que por falta de informação, é muito mais fácil aceitar do que questionar, que o Breno Barbosa escreveu. Era exatamente isso. As empresas aproveitam dessa informação, Breno. As empresas aproveitam dessa informação. Os caras fecham o contrato para pagar R$600 por hora, R$700 por cada hora de profissional alocado. Quando você está no café trocando uma ideia com esse profissional alocado, ele ganha R$2.000. É assim. A indústria de informática, ela abusa dessa falta de informação. Ela abusa. É por isso que um dos cargos que estão pagando mais nas empresas agora é CTO. É um cargo novo, um cargo moderno. Então, você pega a Petrobras, extrai petróleo, ela tem que ter um CTO. Porque na hora de uma Oracle, de uma Microsoft, de uma IBM lá fechar o contrato, o CTO precisa aprovar.
Porque, cara, se você não tiver um cara técnico, a empresa te enrola e ponto. Funciona assim. Tá? E a gente cansou disso. O Alexandre e eu, nós sempre amamos programar, nós sempre adoramos ficar na frente do computador, nós gostamos, nós somos nerds disso aqui. A gente ama o que faz. A gente gosta disso. E montamos a Wise Labs, o Alexandre e eu. E a Wise Labs é uma empresa que foi montada em 2011, ela foi formalizada, o CNPJ, em 2011, os primeiros trabalhos juntos foi lá no final de 2010. E é uma empresa de desenvolvimento de software, ponto. Não é de software fiscal, não é de software para médico, para clínica. Não, é de software. Então, se vocês entrarem lá, eu acho que o Gutierrez já até deve ter entrado no nosso site, se você for no portfólio, tem de tudo. Tá? Então, nós somos especializados em desenvolvimento de software e consultoria de infraestrutura corporativa. Ponto. Sim. A Thaisa perguntou aqui, durante um projeto, todos trabalham juntos ou um faz um pouco e passa para... Bom, eu começo. O Alfredo quer começar essa? Não, pode começar aí, fica à vontade. Cara, existem várias... Essa é uma pergunta, ela parece simples, mas ela não é tão simples. Porque, inclusive, a forma com que você trabalha com o projeto depende do projeto. Tá? Então, por exemplo, a forma mais arcaica de se trabalhar com o projeto é que a gente chama de waterfall, que é cascata. Tá? Que é, por exemplo, a Maria Eduarda é designer, eu sou programador. Então, peço para ela, ó, faz o design que eu pego e encaixo aqui. Isso é o waterfall. Uma tarefa não depende da outra, ela termina e vem para mim, tá? Vai passando. Só que, assim, o mundo mudou e tem muita informação. E a gente notou, a gente que eu falo, o mercado de informática, tá? O mercado de informática notou que quando você faz o waterfall, quando você deixa as pessoas muito separadas, quanto maior o projeto, mais a chance dele simplesmente não dar certo. Não tem como. O mundo muda, as coisas mudam. Você fechar um projeto daqui para um ano, é impossível você deixar essas pessoas, cada um na sua caixinha, e no final das contas tudo se encaixar. Não dá, não funciona, não vai encaixar. Vai chegar uma caixinha vermelha lá no final, o cara vai falar, cara, mas era amarela. Aí um outro cara do outro no meio, né, falou assim, não, cara, eu pensei que era amarela, mas veio uma roxa para mim, alguém mandou um e-mail para mim. Então, assim, não dá para trabalhar também todo mundo separado. Tá? Então, é assim, agora voltando, por exemplo, Maria Eduarda designer, é um desenvolvedor de software. Enquanto ela estiver fazendo layout, ela deve falar comigo. Porque, às vezes, ela está desenhando uma coisa que, não vou dizer que é impossível, mas que pode aumentar o custo do desenvolvedor. Tipo, Franklin, ó, eu quero uma busca só, tipo Google. Aí o programador vai lá e fala, olha, uma busca só, tipo Google, a gente vai ter que colocar um indexador, um Lucene, alguma coisa assim. Então, isso vai encarecer um pouco o projeto, do que eu simplesmente fazer um like por tabela, se não fosse um buscador do tipo Google. Aí a Maria Eduarda fala, não, então tá bom, você vai encarecer o projeto, a gente não pode mais negociar com o cliente e tal. Ou seja, é muito importante durante o projeto a comunicação. Quando ela passa a caixinha já pronta para mim, a caixinha dela pode ter coisas que ou não dá para fazer, tá? Ou encarece muito o projeto. Então é importante a equipe toda estar se falando. Então o ideal é que a equipe toda se fale. Quando tem um waterfall, ela faz uma caixinha, passa para mim, funciona. Quando as pessoas separadas funcionam trabalhando. Quando o projeto é muito simples, ou um projeto já é um lugar comum, como por exemplo um site institucional. Um site institucional, cara, se a Eduarda fez o design e o cliente aprovou, é isso, o programador não tem nada a falar. É um projeto trivial. Tá? Não que ele é fácil, quer dizer que ele é trivial, quer dizer que não tem muita chance de errar. Tá? Porque o cliente aprovou o design, site institucional, não tem lógica, a gente aplica. Tá? Agora um cara pede um sistema para fazer controle de estoque. E aí você fala, não, controle de estoque é trivial, entre estoque sai estoque. Aí quando você vê, o cara tem um bar, ele vende dose. Pronto, quebrou seu projeto. Tá? Então, assim, pessoas separadas só funcionam quando o projeto é pequeno. Quando o projeto é grande, todo mundo tem que trabalhar junto, por mais que não tenha tarefa no momento, ela tem que ser consultada, ela tem que... Não precisa parar para fazer reunião, mas fala, se comunica, manda um WhatsApp. O que você acha disso? Participar, né? Todo mundo tem que participar do projeto, independente se o cara tá envolvido diretamente agora ou não. Isso aí é fato.
Próxima pergunta é pergunta do Gabriel Nobre. Eu acredito que eu esteja certo. É a pergunta do Gabriel Nobre. Qual, na opinião de vocês, seria a área de TI para ser investida nos próximos anos? Essa é fácil, hein? É fácil. Segurança da informação. Hã? Segurança da informação. Segurança da informação. Machine Learning também. Isso. Boa. A segurança ela cresceu muito nos últimos meses por conta da pandemia e do pessoal não esperar ter que usar o computador tão rápido do nada. Então as pessoas estão tendo muita dificuldade. A gente tem a LGPD aí, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está obrigando as empresas a implementarem recursos de segurança que elas não faziam a menor ideia de que existia. Então a área de segurança está crescendo bastante. E programação nunca vai deixar de ser grande, né, cara? Mas uma segunda área aí agora, com certeza, é infraestrutura e segurança por conta da pandemia, que agora assolou todo mundo. E muitas empresas descobriram que não precisa mais ir para a empresa para trabalhar. Então eu tenho contato com um monte de gente, inclusive do Ceará, o pessoal de Recife e tal, que fala para mim assim, pô, Fredo, nossa empresa nunca mais vai voltar a trabalhar presencialmente, ponto. O dono da empresa viu que dá para trabalhar remoto, faz uma reunião de manhã, uma de tarde, mantém todo mundo em casa e o trabalho funciona e é isso. Então, essa pandemia, ela mudou o mercado para sempre. Muita coisa nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E eu acredito, né? Acredito não, eu estou vendo agora que segurança e infraestrutura está crescendo bastante no último ano, né? De 2020 para cá. Mas, cara, se apaixone, tá? Não vá na nossa dica, por exemplo, eu vou falar Machine Learning. Mas, se você não se apaixonar, não siga a dica. Não faça só por... Não é só esse motivo que vai fazer você entrar numa área. Tipo, vai dar dinheiro. Cara, vai dar dinheiro se você fizer um pastel gostoso mesmo, se montar uma bandeja de pastel, dá dinheiro. Cara. Exatamente. Você tem que fazer bem aquilo que você escolheu fazer, cara. Isso é fato. Não tem nenhum trabalho que vai te dar mais dinheiro aquele que você faz bem. Isso aí é notório, não tem o que fazer. A próxima pergunta é da Sheiliane Silva. No caso, professor Franklin, se for desenvolver um projeto grande que seja começando pela base e depois ir aperfeiçoando? Isso aí é muito mais questão de negócio do que mesmo de tecnologia, tá? Então, se você tem uma ideia, uma coisa que você quer apostar, que vai funcionar, um aplicativo, um site, se você quer o mínimo viável para fazer com que o seu negócio comece a virar, você começa, né? Como a gente chama isso de mínimo viável mesmo, né, no projeto. Agora, se você tem disponibilidade, dinheiro para investir, ficar parado programando até ele ficar redondo, legalzinho e tal. Então, é mais uma questão de negócio do que de informática. Porque tem projeto que não tem muito o base. Tá? O exemplo disso é cálculo de imposto. Cálculo de imposto, você não pode fazer um projetinho assim e falar assim, eu vou calcular um imposto, a alíquota versus valor. Se você fizer isso e colocar isso numa empresa, pode ser qualquer mercadinho pequeno. Ela vai ser autuada ou vai estar pagando imposto demais. Tá? Então tem projeto que não existe mínimo viável. Você tem que calcular direito. É uma coisa contábil, é lei. Cálculo de imposto, por exemplo. E tem projetos que você pode fazer primeiro a base, fazer o básico, saber se funciona, fazer o protótipo, verificar se as pessoas gostam, pedir opinião e depois continuar o projeto. Por exemplo, um e-commercezinho. Você quer montar um e-commerce para poder vender uma determinada coisa. Então depende muito do projeto, do negócio. É uma questão mais de negócio do que de informática, de tecnologia em si. A Thaisa acabou de perguntar. Aproveitando que o Gutierrez falou de Scrum, o quanto vocês usam essa metodologia? Aqui 100%. Tudo Scrum. Kanban, pegar os orçamentos, quando tem que fazer algum projeto, dar uma pontuação para as tasks, que é a base do Scrum. Isso é 100%. A gente só trabalha assim. Tá? Waterfall, que são as outras coisas antes do Scrum, né? Waterfall e aquela Rational, que é uma outra metodologia da IBM, simplesmente não funciona. Scrum é o melhor, é o que dá mais comunicação, sabe? Tem um livro bem legal chamado The Agile Samurai,
É bem legal vocês verem esse livro, e não é só sobre desenvolvimento, tá? É sobre qualquer tarefa. Então, a gente aqui, como a nossa empresa é pequena, a gente só usa Scrum. Com direito a Kanban e tudo. Aproveitando aqui, o Gabriel, ele perguntou se vocês poderiam dar dicas de estudo de programação, desenvolvimento web e etc., de como se organizar e etc. Uma coisa, na verdade, eu vou dizer o que não fazer. Tá? Porque é muito complicado, porque cada um tem um jeito de aprender. Cada um tem um jeito que gosta de aprender. Tem gente que consegue aprender uma determinada linguagem de programação assistindo vídeo no YouTube, tem gente que consegue lendo, e tem gente que só consegue dentro de uma sala de aula. Então, eu vou falar o que não fazer. O que fazer, que é muito pessoal até. O que não fazer é não cair no que eu chamo de dupla sertaneja do momento. Tá? Quando for estudar, quando ele está falando para o mercado, tá? Quando você analisar uma determinada tecnologia que é muito nova, eu vou dar um exemplo clássico. Ruby on Rails. Não sei se vocês já ouviram falar desse framework. Ruby on Rails chegou no Brasil como se fosse uma turnê do Backstreet Boys. Todo mundo queria desenvolver o Ruby on Rails. Nossa, como o Ruby on Rails é fácil, como é rápido, como é isso, como aquilo. Cara, legal. Por causa da moda, fez muito sucesso. Só que aí as pessoas começaram a esquecer alguns pontos e se encantaram só porque ela é uma linguagem produtiva. Não estou falando que ela não serve para nada. Já disse que tudo tem o seu motivo de existir. Para sair do técnico, quando você se encanta por uma linguagem muito de momento, espere para ela saber se ela vai se tornar o que a gente chama de LTS. Long Term Support. Senão você vai ficar ninja numa linguagem que o mercado não vai usar. Bem assim. Porque aí você também tem uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, que é restringir as suas oportunidades de emprego. Tá? Muita gente enche a boca para dizer do Node.js. Nossa, Node.js é a nova linguagem do momento e tal. Me fala um case de Node.js. Walmart. Legal. Só que a equipe de Node.js do Walmart já era a mesma equipe de Java e .NET. Eles aprenderam, ou seja, esses caras já estavam com emprego garantido. Tá? E eles foram lá e implementaram o Node.js e fizeram funcionar. Mesma coisa a equipe do Netflix com front-end. Você não vê os caras contratando pessoas novíssimas para trabalhar com o Node.js. Tá? Então, assim, toma só cuidado o que não fazer. Toma cuidado, não estou falando para você nem olhar, para você não dar tanta atenção para coisas que não são LTS. Quando você está falando de mercado, você está falando de PHP, você está falando de Java, você está falando de .NET. Tá? No caso de automação industrial, C, C++. Todas essas linguagens são linguagens que o mercado pega. O que tem muito no Brasil é VB e Delphi. Tá? Por incrível que pareça, tem muito Delphi rodando no Brasil. Então, assim, pega uma linguagem legal, de preferência uma que não te vicie. Então, tem lá C, C++, Java, C Sharp. É uma linguagem que não vicia. Não é uma linguagem que quando você troca de linguagem, você se sente burro. Tem linguagem que é assim. Haskell é uma delas, por exemplo. Se você aprende Haskell e absorve muito Haskell, ela tem uma forma tão legal de se trabalhar que quando você tira o Haskell da mão do cara, o cara se sente sozinho, órfão, ele começa a chorar, sabe? Então, assim, para começar, C, C++, Java, C Sharp, .NET, são linguagens que não viciam e mostra bem como o computador funciona. Faz um loop legal, laço, métodos privados, públicos. Ele mostra bem como o computador funciona, orientação a objeto, legal. Tá? Mas só não cai em armadilhas de linguagens muito... Na verdade, não é só linguagem, tem de tudo. Até distribuição Linux tem moda. Então, não caia muito no que não é long term, que já está meio... O mercado sabe que funciona. Senão você restringe também suas oportunidades de emprego. O Gutierre fez uma pergunta aqui para o Alfredo. Alfredo, quando você está num debate que tem alguém dizendo que uma empresa X tem um produto melhor que uma empresa Y, como você procede? Por exemplo, até hoje existe um mito de dizer que o AMD não presta ou que o Intel é melhor.
mas na verdade cada um tem suas particularidades de uso. Tem nome, isso é Flame War, né, Alfredo? É, isso aí, o cara é fanboy. É, sabe o que eu digo? Que a AMD é melhor, chupa. É isso que eu falo. Que atualmente a AMD tá melhor, acabou, não tem o que fazer. Adeus, Intel. Adeus, adeus. Mas, cara, eu só me atenho aos fatos. É só abrir o joguinho, ver quanto que o AMD faz de desempenho, ver quanto que o Intel faz de desempenho, quem fizer mais ganhou. É simples, não tem nem discussão. Aí o maluco falava, não, mas não sei o que, é simples assim, cara. Você abre o computador com o Intel, abre com a AMD. Quem fizer mais frame ganhou. Ponto. E atualmente a AMD tá melhor, não tem o que fazer. A Intel ficou 11 anos aí, só aumentando frequência de processador, achando que ia conseguir se manter no mercado, se manteve por 11 anos, até a AMD resolver acordar com a linha Zen 3, que é o que está acontecendo agora em 2020 e 2021. A Intel é melhor que a AMD, ponto. A AMD é melhor que a Intel agora, ponto. Não tem o que fazer. E até porque, atualmente, você tem aí a questão do 4K, do 2K, que você tem que utilizar. Se você tem uma resolução muito alta, você utiliza menos o processador, então acaba que dependendo da resolução que você joga ou que você trabalha, o processador é bem diferente praticamente. Então, eu não me imito, só me atenho aos fatos. Quem é melhor e acabou. O cara pode ser fanboy do jeito que ele quiser, mas ele ser fanboy não vai fazer a marca dele ser melhor. O que vai fazer a marca dele ser melhor é ela ter um desempenho melhor, obrigatoriamente. Computação é ciência, né? É bem simples. Eu tenho um jogo. Eu abro o jogo com Intel e com AMD. Quem ficar com o desempenho melhor ganhou. Ei, acabou com essa. Temos outra pergunta para o Alfredo, da Thaisa. Alfredo, durante esses anos trabalhando com hardware, você já se viu em situações que precisasse ser mais rápido e acabar usando a força, como para consertar algo? E se o cliente visse, como devemos reagir? Para ser rápido, não. Mas para quem trocou cooler de processador AMD em 2006, nos anos 2000 ali, você sabe que você tinha que fazer muita força para colocar o bagulho no buraco. Tinha que fazer força. E aí o cliente podia olhar de cara feia, mas não tinha que fazer. Porque o negócio era uma pressão absurda que você tinha que fazer, você tinha que botar com a chave com força mesmo, para poder encaixar no buraco certinho. E tinha que fazer tanta força que eu tenho um cooler aqui, tá até hoje guardado ali, que a pressão era tão grande que você colocava, os coolers quebravam dentro do gabinete. Simplesmente ele quebrava de tanta força que era necessário para você conseguir prender nas placas-mães AMD na época. Eu tinha Athlon, XP. Eu tinha um AMD Sempron, você me fez lembrar agora. Isso. E dava trabalho. Tava entrando? Não tinha o que fazer. Era botar força mesmo. E se o cliente olhasse de cara feia, você fala, cara, tem que fazer, né? Fazer o quê? Mas tirando isso, no geral, não tem nada que você tenha que fazer força. Atualmente, né, eu não sou dessa época. Quem é mais velho, de 2000 para trás, realmente você tinha coisas que você fazia força para encaixar mesmo, e tinha coisa que se você encaixasse errado, pegava fogo no computador. O cabo de alimentação de 2000 para trás, se você invertesse a posição ali nas fontes AT, pegava fogo na placa-mãe e pegava fogo de queimar mesmo. Hoje em dia não tem como, cara. Se você tá fazendo força, tá fazendo errado. Não tem, tudo encaixa bonitinho, você colocou ali, vai bonitinho, certinho. Eu só vejo muita dificuldade do pessoal na hora de trocar a fonte. Porque aquele pessoal que é inexperiente, não está acostumado, eles fazem muita força para tirar o conector da fonte. Mas aí é mais jeito do que força mesmo. Por rapidez eu nunca tive problema não. Agora por ser uma merda e ter que sofrer mesmo, eu tive. Desculpa aí, você cliente que me viu um dia fazendo isso. É força mesmo, não tive culpa. O Gutierrez falou aqui, me perguntaram se meu Ryzen 3 torrava o gabinete. Falei para ele fritar peixe no i7 7700K dele. Cara, isso é relevante demais, é muito irrelevante. Porque eu moro num lugar aqui no Rio que é quente. Eu moro, se vocês devem conhecer, que é Bangu. Então Bangu aqui é quente que nem a região norte e nordeste. Ou mais, dependendo da situação, né? Os caras fritar ovo na rua aqui, suave. Então é bastante quente. Qualquer um dos dois que eu colocar aqui vai ficar quente. Então não tem o que fazer. Você só fala qual que você quer que eu coloque, ele vai esquentar e derreter igual. Eu acabei pulando uma pergunta. Então, a pergunta do Felipe. Para o mercado de trabalho, a comunicação é muito importante. Como uma pessoa que é tímida, introvertida, pode melhorar sua oratória, comunicação? Olha, essa pergunta é legal. Mas assim, todo mundo é tímido e introvertido até se entrosar com a equipe. Tá? Então, o que é melhor para isso? Né? Às vezes óbvio que a gente está em tempo de pandemia. Né?
Fala assim, cara, numa empresa, o que é melhor para isso? Pô, vai almoçar com o pessoal, tira uma onda. Não tem jeito, sabe? Não tem muito o que você fazer com relação a isso. Mas, com o tempo, você pega o jeito. E também aí tem o fato de quem trabalha autônomo. Por exemplo, eu não trabalho só para uma empresa. E essa pessoa é introvertida, aí você tem um pouco mais de dificuldade. Mas aí, cara, é mais manha mesmo, sabe? Ficar mais tarimbado no mercado. Não tem muito jeito. Porque assim, você não precisa se abrir o suficiente com uma coisa, isso que é muito importante, né? Nunca confunda colega com amigo. Um colega seu pode vir a ser amigo. Tá? Mas por padrão ele não é. Um cliente seu não é seu amigo. Tá? Então, assim, não precisa ser tão extrovertido ou ter muita facilidade de comunicação. Cara, a facilidade de comunicação que você precisa é ter um bom vocabulário. A facilidade de comunicação que você precisa é saber pontuar os problemas, saber receber uma crítica e não ficar doído por causa disso. Não pega tanto esse problema de, sou introvertido, sou tímido demais, eu não consigo falar. Não, essa parte você supera. Por experiência própria, eu sou bem tímida, introvertida, mas ao entrar na gráfica, acaba se acostumando a brincar com os clientes, o local de trabalho fica mais divertido. Então não é um problema muito longo, acaba se acostumando e se adaptando. Exatamente. Eu só estou vendo ali do Gutierrez, mandou ali, Ruby, GitHub e Twitter. Tá? Só que o Twitter, ele foi lançado em Ruby. Na primeira, quando o Obama fez a conta no Twitter, que muita gente fez a conta na época, eles tiveram que migrar para a escala rodando em cima de JVM, tá? Não é Ruby há mais de 5 anos. O Gutierrez perguntou aqui. Na questão de redes, Alfredo, até onde nós deveríamos saber para nos considerarmos por dentro do assunto, tipo o básico da coisa? Rapaz, para ser o básico do básico, se você assistir aquele curso de hardware do canal Curso em Vídeo lá do Guanabara comigo, você já sabe o básico. Se for só para saber o simplesão, aquilo ali está perfeito. Você vai ter que saber um pouquinho de topologia, um pouquinho dos cabos, um pouquinho de IP, endereçamento e pronto. Aí no máximo você precisa saber mais de protocolo. Saber o que é DNS, o que é DHCP. Então você pode botar assim, protocolos básicos, pronto. Você já sabe o ok para você trabalhar. Pelo menos assim, para programar alguma coisa, você saber pelo menos o simples, né? Você consegue trabalhar. Aí, mais a fundo, já é outra brincadeira. Aí tem que ver o que é. Mas básico, aquele ali tá perfeito. É muito importante essa questão de saber, principalmente hardware, porque eu mesma, designer, eu mexo com arte. De vez em quando o monitor desconecta, alguma coisa no cabeamento, dá um errinho. Aí tem que saber lá, pelo menos, consertar por hora, até um técnico ir. Então é muito importante. Pelo menos nem que seja uma gambiarrazinha, tem que saber um pouquinho. Eu não falo nem disso. Eu falo do cara conseguir dimensionar a máquina para ele. Por exemplo, alguns anos atrás, em 2017, quem usava Photoshop, Premiere, tinha uma extensão, uma instrução que só existia nos processadores Intel, que ajudava demais para quem tinha Premiere e Photoshop. Então, se o cara não conhece nada de hardware, como é que ele vai saber qual processador que é melhor para a ferramenta que ele usa? Então, são detalhes assim, cara, você é obrigado a saber, você trabalha com isso, então você tem que usar pelo menos o mínimo daquele recurso que você usa. Não vai fazer igual a professora lá, eu só sei usar o AutoCAD, não sei instalar. Como é que ela vai saber qual processador que ela precisa ter, qual memória, qual tipo específico que ela tem que ter de hardware ali, se ela não souber isso, como é que ela trabalha? Ela não vai ter sempre um cara para fazer tudo para ela, né? Então, é bom sim. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta, só complementando uma das perguntas que fizeram, que foi sobre o início de carreira do Franklin, sobre a Wise Lab Software e etc. E aí eu queria fazer essa colocação para o Alfredo. Alfredo, como que o senhor começou? O que o senhor tem de conselho para dar para a gente em relação ao início? Claro que
Tu já fez algumas colocações pra gente, mas aí, se o senhor tiver mais alguma coisa para acrescentar. Rapaz, o meu começo foi complicado porque eu era muito burro. Hoje eu ainda sou, mas eu era muito pior. Então eu não conseguia entender nada de informática. Eu não conseguia entender HTML, não conseguia entender nada. Então o meu desespero foi muito grande, porque eu não tinha muito dinheiro quando eu comecei. Então, ou eu aprendi e deixava de ser burro, ou eu ia passar fome. Então, aí eu comecei a estudar justamente na marra. Então, foi correndo atrás mesmo. É uma dificuldade que eu vejo que o pessoal acha assim, cara, eu não sei nada, nunca vou ser bom. Tinha muita coisa que eu achava que eu nunca ia ser bom. E acabou que com o tempo, aprendendo, eu vi que, pô, é tão fácil e eu achava que era impossível. Endereçamento IP em redes eu achava um absurdo, impossível entender aquilo ali. E quando eu for aprendi, caraca, como é fácil hoje, é tudo questão de, se você conhece, vai ser difícil. Se você não conhece, né, vai ser muito difícil. Se você conhece, vai ficar fácil, só que tem que estudar. Uma parada que eu daria de conselho para quem está começando, que é uma parada que eu fico triste até hoje, que eu demorei muito para começar a estudar. Assim, eu estudava muito quando eu era novo, porque eu tinha que estudar, né? Eu tinha que fazer. E aí, quando eu fiz 20 e pouquinhos, eu falei assim, caraca, eu comecei a estudar tarde, era tarde. Para mim era tarde. Eu queria ter começado a estudar agressivamente, de ler livro, de saber conteúdo de livro, de testar as paradas na prática, de comprar material para testar em casa e fazer um pouco tarde, com 20 e pouquinhos anos. E eu queria ter feito isso desde o começo. Então, se eu tivesse que dar um conselho para alguém, cara, começa a estudar agressivamente agora, pega livro, assiste vídeo, tem YouTube aí com um monte de conteúdo de graça, tem uns canais pequenos que tem conteúdo que não é assim maravilhosamente didático, mas tem conteúdo pra caramba para você se especializar. Atualmente tem muitas ferramentas de simulação, tem muitas ferramentas que você pode ter simuladores, simular, você pode ter software que faz as coisas da vida real aparecer no computador, que você não tinha antigamente. Então eu posso usar uma máquina virtual para simular uma rede. Se você quiser aprender a configurar uma rede com Windows Server, Samba e tudo, você pode fazer em casa na sua máquina, cara. Você pode criar várias máquinas virtuais no seu computador, fazer todas elas se comunicarem e você tem uma rede com uma infraestrutura grande num computador só. Isso não era possível de jeito nenhum há 10, 15 anos atrás. Então hoje em dia tem muita ferramenta, só que para você descobrir essas coisas, infelizmente você vai ter que estudar ou achar algum canal no YouTube que preste para o cara poder ir te ensinando algumas coisinhas. Porque a maior dificuldade que eu tive quando comecei foi das pessoas me ensinarem as coisas. O professor dava a matéria, mas os poucos que sabiam não ensinavam e os outros não faziam a menor ideia das coisas. Então, por exemplo, eu não sabia que existia concurso da Marinha e da Aeronáutica para a área de informática. Eu não fazia a menor ideia que isso existia. E eu descobri, o concurso começou em 99. E eu só vim descobrir em 2010, sabe? Eu não fazia a menor ideia que tinha. E ninguém nunca me falou lá quando eu fiz ensino médio. Falou assim, pô, Fredo, tem um curso aqui que você pode fazer da Marinha, que se você passar, você ganha 5 mil reais da aeronáutica aqui, ó. Para ser sargento da aeronáutica trabalhando com informática. Não fazia a menor ideia. Eu descobri tem pouco tempo. Eu descobri, pouco tempo não, né? Mas eu descobri bem depois. Certificação internacional. Eu tive aula na faculdade, eu fiz 2 faculdades. Nunca vi nenhum professor falando. Fiz o ensino médio inteiro, nenhum professor nunca falou dessa parada. Eu tive que descobrir sozinho, pesquisando na internet. Hoje em dia, a gente tem acesso à informação muito mais fácil. Então é só você perder um tempinho ali, 10, 20 minutos pesquisando no Google, que você acha muito conteúdo e acha muita coisa boa que vai te ajudar bastante. Só que você tem que começar a querer pesquisar, né? Se você ficar em casa esperando Jesus iluminar, não adianta. Jesus dá saúde, mas ele não faz as coisas brotar na sua mente. Aí você tem que realmente estudar. Então, eu se aconselhasse, cara, começa a estudar desde cedo. Não estudar só para passar, estudar para saber. Saber mesmo que vai fazer diferença pra caramba. Tudo que você faz vai influenciar bastante na sua vida. E eu, infelizmente, agora, meninos e meninas, eu tenho que ir embora porque eu tenho outro compromisso agora. Então, assim, eu já tinha avisado, né, que eu não ia poder ficar até muito tarde, porque eu tenho outro compromisso agora de noite, às 7. Então, assim, agradeço bastante a oportunidade de todos. Peço desculpas por não ficar até o final, mas é porque eu tenho outra coisa para fazer agora, então não consigo me dividir em 300 tarefas. Desculpa qualquer coisa aí, se eu tiver atrapalhado aí alguém. Franklin, se eu atrapalhei sua vida aí falando demais. Desculpa. Não, tá? Eu vou reclamar que você falou demais, cara? Eu vou reclamar? Não sei, né? Então, agradeço de coração. Muito obrigado pelo carinho de todos ali. Eu vi o pessoal mandando várias mensagens no chat.
Espero um dia aí eu ser grande bastante para poder passar as informações e o conteúdo que eu tento passar. O meu canal no YouTube eu criei justamente porque o Guanabara me perturbou e porque eu achei um absurdo eu ter aprendido muita coisa sozinho, sendo que era uma coisa simples. Era só um professor falar para mim, ó, tem certificação. Olha, você pode fazer uma frase e o cara mudaria a minha vida e o cara não fez. Ou porque não sabia, ou porque não queria falar. Então eu fiz meu canal justamente nessa intenção de falar as coisas que normalmente as pessoas não falam, para abrir os olhinhos dos profissionais que poderiam ser muito melhor. Eu seria foda demais se eu tivesse começado a estudar cedo, mas aí eu não comecei, eu sou um lixo. Mas aí eu posso salvar algumas almas. Então eu estou tentando fazer isso, valeu? Muito obrigado, meninos e meninas, todos aí que estão assistindo. Muito obrigado a todos. Obrigado também pelo último comentário agora do Gutierre, que o Ruby foca muito na produtividade real. E na última atualização teve um aumento de desempenho perfeito, é verdade. Inclusive, o meu Work Rails teve um aumento de performance muito grande. Seria 3 vezes mais rápido. Tá? Então, e a frase que ele finalizou é perfeita. Estudar para passar é um mal. Estudar pelo conhecimento é excelente. E se você está estudando pelo conhecimento em Ruby, não só pelo mercado também tem muita vaga de Ruby. Mas se você gosta, se você tem paixão, estude. Estude, não deixe passar. Porque de repente dessa paixão também vem a oportunidade. Então é isso. Agradeço muito o convite, é uma honra estar com vocês aqui. É a próxima geração, né? Vocês são o futuro dessa nossa profissão. É uma honra estar junto com o professor Alfredo. Muito obrigado mesmo, gente. Sem palavras. A gente que agradece vocês estarem aqui. Como eu disse no começo, foi uma ideia bem pequena, mas que a gente conseguiu fazer uma coisa notável para as pessoas que querem ser dessa área, de alguma área de informática no futuro. Então, é muito, muito bom ter esses conselhos para a gente que está começando. Vocês já estão há muito tempo, é incrível receber esses conselhos. Então, muito obrigada por estarem aqui, por aceitarem. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, gente. Eu vou deixar meu e-mail aqui. Se vocês quiserem, se eu puder ajudar em alguma coisa. E só complementando a fala da Eduarda, muito obrigado aos senhores que aceitaram participar dessa mesa redonda. Sem os senhores, ela não teria acontecido. Vocês foram incríveis, as colocações de vocês foram maravilhosas. E eu só tenho a agradecer, de verdade, porque foram vários conselhos que tanto eu, quanto a Duda, quanto a Thaís, quanto todo mundo que está aqui vai levar para a vida. Então, muito obrigado. E falando mais de modo geral, agora, sobre o projeto, muito obrigado a todos que participaram, tanto da mesa redonda quanto das outras oficinas que a gente teve sexta-feira e quinta-feira. Muito obrigado mesmo, foram momentos incríveis que foram muito enriquecedores para o conhecimento de todo mundo, tanto para o conhecimento dos palestrantes, quanto para o conhecimento da gente. O Alfredo saiu, e agradecer a ele, mas ele saiu. Eu estou meio triste, mas obrigado, Franklin, aproveitando a oportunidade. E é isso, pessoal. Talvez algum dia a gente continue algum projeto parecido, mas desde já, sério, foi incrível. E a gente finalizou com chave de ouro, com simplesmente os melhores, dando conselhos pra gente. E muito obrigado de verdade pra gente. Muito obrigado de verdade por vocês terem feito isso acontecer. Por vocês terem feito esse momento acontecer. E é isso. Muito obrigado. E até depois. E só um aviso, todas essas aulas e a oficina, as oficinas e a mesa redonda, todas vão estar gravadas, estão sendo gravadas e vão ser postadas no nosso canal do YouTube. E é isso. Muito obrigado a todos. Tá bom.
Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, pessoal. Muito obrigado, de verdade. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Carlos. Obrigado por ter gostado. Espero que a nota seja boa, viu, Carlos? É verdade. Interessante também. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Carlos, por ter apoiado a gente. Obrigado, pessoal que está elogiando. Fico muito feliz que todos gostaram. Sério, de verdade. Muito obrigado a todo mundo. Ai, gente, dá orgulho pro Carlos. Eu fico orgulhosa de mim mesma. É verdade. Eu fico assim... Não sei, eu simplesmente não sei o que falar. Orgulho, orgulho.